bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 15 de dezembro, dia de ler as cartas do apóstolo Paulo a Tito e a Filemão. Quero começar essa nossa devocional mencionando alguns assuntos que o apóstolo Paulo trata na carta ao jovem pastor Tito. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele trata de algumas qualificações e funções dos ministros, ou seja, dos presbíteros, dos pastores, daqueles que Deus tem chamado para liderar o seu povo, a sua igreja aqui na terra. São qualificações importantes, deveres dos ministros que o apóstolo Paulo destaca ali, muito importantes para a saúde espiritual da Igreja de Jesus Cristo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, como em várias outras das suas cartas, ou poderia até dizer em todas as suas cartas, de forma direta ou indireta, traz um alerta sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Doutrinas essas que podem levar a igreja a um distanciamento muito grande do nosso Deus. Pode levar as igrejas a fazer coisas que desagradam a Deus. Fazer coisas que, na verdade, são pecados contra Deus. Então, o apóstolo Paulo vê esse assunto com bastante seriedade e por isso que ele trata desse assunto em várias das suas cartas. Nós também, amados, devemos levar a sério isso. Há muitos que se levantam hoje em dia com pregações falsas doutrinas, falsos ensinos. Ensinos esses que não têm nada a ver com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, com a Bíblia Sagrada. E esses ensinos, eles são prejudiciais e eles têm prejudicado a Igreja de Jesus Cristo, têm enganado muitas pessoas. E a grande apreensão do meu coração é que muitos destes não cheguem a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, por causa dessas falsas doutrinas e desses falsos ensinos. Temos também uma outra consequência disso, que são aquelas pessoas que se afastam da igreja, saem da igreja e passam a criticar a igreja não por causa da verdadeira igreja ou da verdadeira mensagem do Evangelho, mas por causa dessas falsas doutrinas e esses falsos ensinamentos, por causa desses falsos mestres. Então é um alerta que devemos também levar muito a sério. Eu queria, para finalizar essa minha palavra sobre a carta de Tito, destacar um texto no capítulo 2, que são os versículos 11 ao versículo 14, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Graças a Deus por essa sua manifestação graciosa, misericordiosa a todos nós, com o objetivo de nos salvar, de nos libertar do império das trevas
E como o apóstolo Paulo coloca muito bem nesse texto, para fazer com que nós, libertos das paixões mundanas, libertos da escravidão do pecado, vivamos no presente século uma vida justa, sensata e piedosa. Uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, aguardando a bendita volta de Jesus Cristo, quando então seremos glorificados e aí estaremos com Ele para todo sempre, desfrutando das maravilhas dos céus, desfrutando das maravilhas da vida eterna, desfrutando das promessas que Deus deixou nas Escrituras Sagradas relacionadas a essa nova vida, a essa nova história que estaremos vivendo com Deus por toda a eternidade. Enquanto aqui, o apóstolo Paulo, no finalzinho do texto que lemos, ele diz que devemos então ser um povo zeloso de boas obras. Fomos chamados, fomos salvos por Jesus Cristo para realizar, para praticar boas obras em favor daqueles que nos cercam. E o outro livro, que é a Carta de Filemão, eu quero destacar 2 versículos, o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. O apóstolo Paulo escreve essa carta a Filemão porque na cadeia ele encontra Onésimo. Onésimo estava preso, Paulo também estava preso. E Paulo não perdia a oportunidade, como já mencionamos em algumas devocionais anteriores, mesmo na cadeia, ele pregava o Evangelho e fazia daquela situação uma oportunidade para transmitir as boas novas de Deus a todos, inclusive aos encarcerados. E, numa dessas ocasiões, ele então se encontra com Onésimo. Onésimo é um escravo fugitivo, ele fugiu, mas foi pego, não sabemos exatamente esse contexto, mas ele era escravo de Filemão, e ele fugiu, e ele foi pego, e está preso. E na conversa com o apóstolo Paulo, ele se converte a Cristo. E agora, então, quando ele está para ser liberto, o apóstolo Paulo, então, escreve essa carta para Filemão, dizendo que Filemão deveria recebê-lo, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. E há vários outros detalhes que vocês têm aí na carta sobre essa questão. Mas uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei meditando quando li esse texto é que, amados, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas precisamos crer que Deus sempre tem o melhor para nós e que Deus tem cuidado de nós e que Deus está no controle de todas as coisas. Veja o que o apóstolo Paulo destaca aqui, olha, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente com um objetivo, com uma finalidade. Deus estava no controle e Deus tinha tanto para Onésimo quanto para Filemão um melhor. E isso aconteceu. E devemos, então, alimentar a nossa fé com essa palavra, que pode ser que não entendamos algumas coisas que estejam acontecendo conosco hoje, mas tenha certeza absoluta que Deus está no controle
e Deus tem o melhor. Deus vai fazer com que esta situação contribua, talvez amanhã, depois de amanhã, ou seja, no futuro, contribua para o teu bem. Que essas coisas todas, conforme o apóstolo Paulo já escreveu, elas contribuem para o nosso bem. Vamos com esse pensamento, vamos com essa fé, continuar vivendo, mesmo não entendendo algumas coisas, mas crendo que Deus tem sempre o melhor. Que Deus nos abençoe nesse dia.